Módulo 2. Nós estamos iniciando o módulo 2 hoje, né? E isso é muito bom. Eu espero que você esteja se divertindo. O objetivo disso é você estar se divertindo e você estar aprendendo. Você aprende muito mais quando você está se divertindo. Então, eu vou repetir mais uma vez, várias vezes essa palavra, se divirta. Você precisa estar se divertindo. Isso é para ser divertido. As pessoas dizem, mas é porque hipnose você tem que tomar muito cuidado. Sinto muito, né? Eu até posso até concordar com você que a gente precisa tomar muito cuidado, só que, infelizmente ou felizmente, toda vez que você se encontra com alguém, toda vez que você fala com alguém, toda vez que você interage com alguém, toda conversa, né? Você está utilizando hipnose. E se você está usando isso sabendo o que está fazendo, intencionalmente, pelo menos tendo, né, consciência, tendo, né, esse saber interno que toda vez que você cria uma emoção em alguém, toda vez que você fala com alguém e você mexe com a parte emocional dessa pessoa, você está inevitavelmente criando hipnose. Você está hipnotizando e sendo hipnotizado o tempo todo. Você liga a televisão, você está sendo hipnotizado. Você vai assistir uma aula, você está sendo hipnotizado. Você vai no médico, você está realmente sendo hipnotizado, né? Porque aquilo que aquele médico disse, aquilo que aquela opinião médica, né, para você, por causa da autoridade dele, de médico, né, algumas pessoas mais do que outras, mas, né, na nossa sociedade o médico tem uma autoridade hipnótica muito forte. Aquilo que ele diz para você é basicamente um fato, né? E nós teremos que tomar cuidado com todas as relações. Se você acha hipnose perigoso, vá morar numa caverna, porque é isso. Então, por isso que eu digo, se divirta. Eu tenho conhecido pessoas que dizem assim, mas eu só pratico hipnose dentro de um consultório e, né, com um ambiente controlado. Primeiro, né, você não controla. Você não controla nada. Você está lidando com a maior máquina, com a máquina mais poderosa, com a entidade mais poderosa que nós temos é, contato, né? Eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de nenhuma força superior, mas que nós podemos interagir diretamente, assim, cientificamente, né? É o inconsciente ou o subconsciente, que é a mesma coisa. Algumas pessoas fazem essa diferença entre inconsciente e subconsciente. Para mim, existe consciente e existe aquilo que não é consciente, que é além do consciente. Então, eu convido você a pensar dessa forma também, mas é isso que você está lidando. E você não está lidando com algo simples, é algo extremamente profundo. E é algo que se conserta. Se você achar que você tem o poder de mudar alguém, né? Você pode ajudar essa pessoa, você pode puxar de dentro dela, você pode ativar dentro dela, se ela estiver disposta, aquilo que há de melhor, os recursos que ela já tem, né? Você está lidando com a maré, com o mar, né? Onde a gente pode lidar com isso, você pode aprender a se divertir. Milton Erickson dizia uma coisa muito interessante, ele dizia, a maioria de nós está num transe negativo, e o papel do hipnoterapeuta é trazer essa pessoa para um transe positivo, ou seja, né, em transe todos nós estamos. E essa descoberta de Milton Erickson foi uma das maiores descobertas da hipnose ericksoniana, que acho que infelizmente muitos hipnoterapeutas ericksonianos ainda não perceberam. Tem muita gente boa na área, mas muitos ainda não perceberam que a maior descoberta de Milton Erickson foi que a pessoa está num transe. Esse problema que você está vivendo, essa limitação que você está vivendo, que a pessoa está vivendo, é um transe negativo. É um transe onde ela acredita que ela não tem esse recurso. E o nosso papel como hipnoterapeuta é simplesmente trazer essa pessoa para um transe
positivo, né? Um transe onde ela tem esses recursos, onde esses recursos possam ser ativados. Então, mais uma vez, eu vou dizer várias vezes, de novo, se divirta, né? Curta, brinque com essas experiências, porque é para isso que você está aqui, é para isso que nós estamos aqui, né? E eu não estou falando simplesmente aqui, eu estou falando aqui, nessa vida, nesse mundo, né? Essa vida é curta e é praticamente um transe, ela começa e termina. Você vai vendo que o tempo passa cada vez mais rápido. E é para isso que você está aqui. Para ser feliz, para se divertir, para trazer essa energia positiva, né? Muitos hipnoterapeutas, eles ainda têm aquela visão freudiana, né? Do ego, né? Que nós temos o ego, mas que o inconsciente, tá, os segredos, os monstros do inconsciente, os desejos proibidos, e temos que ter muito cuidado. Na realidade, tem muita escuridão, né? Mas como é que você lida com isso? Você acende a luz. Você não combate a escuridão, você acende a luz. Não existe, né, outra coisa que se possa fazer. Você acende a luz e essa escuridão ela começa a se dissipar naturalmente. E se você vai com esse conceito de seriedade, de que não tem monstro, então você está sutilmente, muitas vezes sem perceber, criando problemas dentro dessa pessoa. Eu gostaria de lhe contar uma história a respeito disso. Sobre criar memórias falsas nas pessoas, né? Um hipnoterapeuta muito habilidoso, ele teve uma paciente, isso é uma história real. E essa paciente, ela tinha algumas fobias, tinha alguns traumas que ela gostaria de superar. E ele simplesmente fez uma regressão com ela e ela voltou àquela idade, tinha 7, 8 anos. E ela estava sozinha no quarto, estava tendo uma festa na casa dela, ela estava sozinha, foi dormir. E de repente ela acorda quando a porta se abre, o quarto escuro, a porta se abriu, entra o tio dela, né? E esse foi o momento inicial do trauma. E de repente o tio entra e o hipnoterapeuta perguntou, e o que aconteceu depois? Ela disse, ele abriu o cinto, abriu a calça, baixou a calça. E o hipnoterapeuta perguntou para ela, e o que aconteceu depois? E ela disse, ele fez xixi no chão. E o hipnoterapeuta disse, e o que aconteceu depois? Ele subiu a calça, fechou a calça, botou o cinto. E o hipnoterapeuta perguntou, e o que aconteceu depois? E ela simplesmente disse, não, ele saiu, foi embora. E aquele evento criou trauma nela, né? Agora, por que essa história é tão importante para você perceber essa questão da seriedade, se divertir e, sabe, é porque se aquele hipnoterapeuta ele tivesse feito a pergunta errada, se ele tivesse feito a pergunta e o que ele fez com você, isso seria uma sugestão para que a mente dela criasse algo. O tio não fez nada com ela, né? Aquele evento foi traumático porque o subconsciente dela criou um trauma em cima daquilo. Mas veja que o tio dela, além de estar bêbado, né, e ter urinado no chão, achando que tinha entrado no banheiro, ele nem percebeu que ela estava ali. Ele não fez, além de estar bêbado, entrar no quarto errado e ter feito xixi no chão, ele não teve nenhum ato, né, em relação a ela. Ela apenas presenciou aquilo. E aquilo criou trauma. E se o hipnoterapeuta tivesse dito, e o que ele fez com você, isso teria ativado, não é porque a mente ela é criativa. Então essa pessoa está em transe profundo. Então o hipnoterapeuta disse o que ele fez com você, a mente diz, vai pegar todas aquelas imagens de filmes, de tudo, e ia criar uma memória falsa em relação àquilo. Eu não estou dizendo que memórias falsas, memórias traumáticas de abuso sexual realmente existem, mas muitas vezes elas são criadas. Por quê?
Porque o hipnoterapeuta está esperando o pior. Ele está esperando o desastre, ele está esperando o tio entrou, ela estava no quarto, pronto. Então, se esse foi o momento do trauma, então o hipnoterapeuta já assume que o pior aconteceu, né? E a mente, ela é criativa, ela vai criar a imagem que você pedir dela. Então, é isso aí, se divirta, não assuma o pior. O hipnoterapeuta, ele perguntou o que aconteceu depois e o que tivesse acontecido depois iria surgir, se fosse o pior ou não. Não é um monstro, o inconsciente das pessoas não é um monstro. E você não tem o poder, na realidade, de fazer muito mal a essa pessoa. E você também, por outro lado, não tem o poder de fazer muito bem a essa pessoa. Num processo de hipnoterapia, muito mal pode ser feito, muito bem pode ser feito, mas a pessoa também tem a responsabilidade dela. Então, pegue leve, né? Pegue leve no sentido de é algo bom, é algo divertido, é algo que você pode fazer muito bem para as pessoas, é algo que você pode divertir muito as pessoas, e é essa a mentalidade que eu acredito que você deve ter. Então, vamos iniciar nosso segundo módulo, porque vem muita coisa aí pela frente.